O fato mais importante da história russa em um documentário inédito. Invasão bolchevique. Assista agora, só na Brasil Paralelo. Foquemos agora numa... Olha, esse é um dos aspectos mais interessantes, né? Posteriormente, depois que ele volta de Londres, ele consegue se transformar num grande empresário, as coisas dão certo. Tem um momento em que ele quer fundar um grupo. É um grupo de autoaprimoramento, mas ao mesmo tempo de aprimoramento mútuo. Então, como é que funcionava isso? Ele chamou de junto, né? Que é junto. A gente lê em português junto, a gente pensa, é uma palavra portuguesa, né? Ele quis falar reunião e junto. Na verdade, ele pega, sim, de uma palavra em língua espanhola, junta. É uma espécie de grupo que, ao mesmo tempo que quer se melhorar, se aprimorar em diversos aspectos, quer influenciar. E esse grupo é extremamente interessante porque eles se reuniam primeiro em jantares e tendo que responder a perguntas selecionadas. E essas perguntas que eles tinham que responder eram já um treinamento intelectual. Então eu vou ler algumas para vocês aqui, para vocês notarem. Vocês me dão licença de pegar o celular, eu prefiro fazer essa deselegância a deixar vocês sem essas informações importantes. Então ó, prestem atenção aqui quando eu cheguei. São perguntas assim, então é uma lista de questões, né, que eles tinham que responder quando se encontravam. Então ele pergunta assim, você encontrou alguma coisa de importante no último autor que você leu? Alguma coisa marcante? Eu tô traduzindo, tá? Então por isso que às vezes vai parecer um retardado, mas é só porque eu tô traduzindo agora. Então alguma coisa marcante que possa ser comunicado, transmitido a todo o grupo. Então eu acho isso extremamente interessante, porque é um compartilhamento de leitura. Eu já vi gente passar em grandes concursos, eu dou aula para diplomacia também, já vi gente passar para diplomado porque cada um lia um livro importante. Então é legal isso. E aí ele diz, mas ele define, né? Particularmente em história, moralidade, poética, física, viagens, artes mecânicas ou outras partes do conhecimento. Eu não sei porque ele definiu, mas de qualquer forma, vocês viram que eles estão interessados em muita coisa, né? Por isso que ele foi inventor desses troços todos. E vocês repararam que no meio desses... são âmbitos de estudo, né? História, poética envolve não só poesia, mas ficção, e também física. Mas ele fala de viagens. O José Bonifácio é um homem que viaja por quase a Europa inteira e ele também viaja muito. Eu acho isso interessante. Mas é isso. Depois, que nova história você ouviu ultimamente que seja agradável de contar numa conversação? Então ele tomava cuidado com isso, de você reunir histórias. Deviam surgir até piadas aqui, tá entendendo? Então histórias interessantes, piadas, histórias edificantes. Depois ele falava, algum cidadão que você conheceu falhou em seu negócio ultimamente e você conheceu a causa. Por que isso? Porque se alguém faliu, né, por algum motivo, se você descobre a causa, você pode evitar, tá entendendo? Então é simples. Depois, você ouviu que algum cidadão tem obtido grande sucesso, né, e por quais meios? É a mesma coisa, só que ao contrário. Como é que alguém obteve sucesso? A mesma coisa, você conheceu algum homem muito rico e descobriu como é que ele chegou lá? Notou alguma ação valiosa, alguma ação moral que tenha destaque e que deva ser, digamos, considerada até para imitação? Então é um comportamento bom, um comportamento louvável para imitação. E o inverso. Alguém que você tenha observado cometeu algum erro que causou uma sensação muito ruim ou foi um erro claro que seja possível da gente conhecer para evitar também a repetição. Depois, algumas coisas a respeito de virtudes específicas. Ele fala de efeitos da temperança, efeitos da prudência, da moderação ou de alguma outra virtude. E daqui a pouco eu vou falar do relacionamento do Franklin com virtudes, para vocês entenderem como é que esse era um tema caro para ele. E depois ele fala também, eu estou selecionando, tá, gente? São várias perguntas. Ele fala se alguém sofreu algum ataque de reputação
que o junto, o grupo, possa ajudar a reaver, a recuperar. Olha que interessante. Eu já sofri ataque de reputação e eu vi que quando os amigos vieram me socorrer, isso ajudou muito. Que às vezes é mentira, às vezes é loucura mesmo, né? Coisa de gente doida. Como numa vez em que eu divulguei uma crítica era um manifesto do Ministério da Educação da época, do governo Dilma, que eles iam alterar o ensino de história e iam deixar o ensino da Europa, por exemplo, para meio ano do terceiro do ensino médio. Todo o restante era para estudar os nativos americanos e a África. E eu falei que isso não tinha cabimento. E aí passaram a me espalhar a notícia de que eu era um racista. Isso chegou a meus chefes, na época eu era empregado em 2 escolas, chegou nos meus empregadores, foi muito chato, entendeu? Aí, graças a Deus, muitos amigos vieram em defesa e me ajudaram. Eu esclareci também, eu tive força para isso. Mas foi muito chato, isso acontece. E ele colocou aqui muito claro, né? A gente pode ajudar. Depois, tem algum amigo que você reconheça como uma pessoa admirável, de grande capacidade, você queira aproximar de nós? Então vocês estão vendo que, de alguma maneira, eles estão tentando adquirir juntos muitos mais conhecimentos, mais riquezas, mais meios de prosperar e virtudes, né? Eles querem se melhorar, eles querem se reunir com pessoas melhores. Isso eu acho extremamente interessante. Eu já fiz apelo, eu já dei essa aula muitas vezes, e eu já fiz apelo às pessoas, olha, por que vocês não usam tempo livre? Muitas vezes jovens, né? Jovem, cara, que patrimônio é tempo livre, né? É um tempo assim enorme, enorme. Às vezes jogado no lixo de uma maneira tão... Eu que sou mais velho, eu olho e fico até comovido, né? Que o sujeito está jogando vida fora. Então, assim, por que não fazer algo parecido? Não precisa ser igual, repetir as perguntas, mas um grupo de autoaprimoramento para que possam estudar juntos, para que possam se aperfeiçoar em algumas virtudes e coisas assim. Se as pessoas, se são católicos, até de uma maneira mais católica, se não são, são de outra religião dessa maneira, se não são de religião nenhuma, da maneira que o Franklin está mostrando. E aí vem a pergunta, então o Franklin não era de religião nenhuma? Ele era, assim, ele manteve esse protestantismo dele, só que de uma maneira à moda Franklin. Depois vocês descobrem como é que isso é. Mas enfim, eles tinham uma espécie de juramento também. Na verdade não era um juramento, né? Isso aí parece já uma frescura. Era uma exigência de que a pessoa respondesse a determinadas perguntas, eram 4, de uma forma adequada para que ela pudesse se manter no grupo, né? Ou para que ela pudesse ingressar no grupo. E aí ela pergunta, você tem algum motivo para desrespeitar algum dos membros presentes? A pessoa tinha que dizer não, porque senão ela não era aceita. Você declara com sinceridade que você ama a humanidade de qualquer profissão ou religião? E tinha que dizer sim, senão também não era aceita. Você acha que qualquer pessoa... Peraí, é que essa tá difícil. Ele, na verdade, está falando aqui se você acha que as pessoas que estão feridas, né, em seu corpo ou no nome ou em seus bens por opiniões especulativas, se elas devem se elas devem ser vistas por essas dificuldades. Ou seja, na verdade está falando se as pessoas devem ser enxergadas. Aquela questão de enfrentar preconceitos, né? E tem que responder não, você não vai observá-las por suas dificuldades e por suas carências. E depois, se você ama a busca da verdade, de forma imparcial, acima da sua autoproteção, né, da sua defesa do seu orgulho, e tem o desejo de comunicá-la aos outros, ou seja, verdade conhecida, verdade comunicada, tem que responder afirmativamente. Então essas eram algumas das perguntas interessantes, né? O primeiro grupo de perguntas era um grupo que eles faziam mais ou menos num jantar, num encontro, para que eles pudessem responder e sair de lá, digamos assim, melhores do que entraram, e a outra era mais uma exigência, né?